Aleluia. Queria nessa noite levar a igreja a um tempo de reflexão. Queria que ela saísse dessa noite meditando. Queria que ela saísse dessa noite pensando sobre o tema abordado. Um assunto que nos levará a compreender o tempo que Deus está destravando sobre a igreja. O tempo que Deus está preparando para cada um de nós. Para isso nós precisamos ser pacientes. Max Lucado diz: devemos ser pacientes não ao ponto de perder o nosso desejo. Nós devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar. Saber esperar em Deus é o segredo que nos leva ao resultado que Deus tem para nós. Amém? Ansiedade é a diferença entre o tempo do querer de Deus e o tempo do nosso próprio querer. Ansiedade nada mais, nada menos é do que a falta de fé em Deus. A falta de compreender que Deus é bom. Infinito em sua fidelidade, infinito em sua misericórdia, infinito em suas proezas. Nessa tarde me peguei rindo sobre uma pesquisa extremamente profunda. Era uma pesquisa que falava sobre ansiedade. Era uma pesquisa que dizia que de 100% do estudo que foi feito, apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para preocupação. 8%. Falta para o 100%, X é igual a 100. 92% são motivos imaginários. Motivos que nunca aconteceram ainda, envolvem questões fora do controle das pessoas. Nessa hora você poderia dizer: eu sou um bom criador de histórias. Como eu crio histórias? 92% não tem nada a ver, é minhoca da tua cabeça. Contemporizando, né, essa estatística. Ou seja, o grande problema que nós temos nos dias de hoje são as pessoas que sonham em ser diretores de arte, diretores de filmes, diretores de teatro, mas não têm a capacidade, talvez, para o ser. Então, o são da sua própria vida. Então começam a imaginar: eu entrei por aqui, eu esperava que o Gabriel falasse comigo, mas ele entrou correndo. Tio, eu sabia de uma coisa: o Gabriel nunca gostou de mim. Ele me olhou um dia, em 2011, eu estava entrando no hotel, e ele me olhou de cima a baixo, no hotel, na época do Hotel Taiwan, quando as reuniões eram lá. Ele me olhou de cima a baixo, e naquele dia eu vi que ele começou a me odiar a partir daquele dia. Aí você me perguntaria: mas ele já chegou a falar isso para você? Não, mas eu sei disso. Como? Imaginei. Na estatística dos 92%. Na estatística. Tem estatística aí com você, Patrick, ou não? 92%. Show, ansiedade. E sabe o que acontece com esses 92%? Existe um desgraçado de um ser que está preparado para uma eternidade no fogo ardente, que ganha legalidade. João 8:44 diz que ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele.
Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Capiroto, capeta, coisa ruim, fedido, chifrudo, e por aí vai. O que mais você tem? Costa oca. Cada um tem um nome para essa coisa ruim, mas ele ganha legalidade a partir do momento que o teu coraçãozinho come esse prato envenenado. A partir do momento que o teu coraçãozinho recebe essa porção de imaginação e começa então a fazer os capítulos da sua série infinita. Infinita, não tem fim. Parece a série do Jason, sexta-feira 13, não tem fim. Quando você acha que ele morreu, ele volta. Não tem fim, porque sempre tem uma imaginação que ele vai voltar. Nós somos assim. E o nosso inimigo deseja corromper a nossa mente. Ele deseja lançar sementes de corrupção para que a mentira esteja gravada na nossa mente. E a mentira multiplique algo que não existe, que faz parte dos 92% da sua vã imaginação. 92%. O nosso inimigo, ele continua a agir da mesma forma que ele abordou Eva lá no jardim. Vocês lembram como é que foi? Ele chega para Eva e diz: é assim que Deus disse? Sabe, contemporizando isso, trazendo para os dias de hoje, Gabriel, o diabo ele não fala, foi Deus que disse, mas talvez ele diz, onde que isso está na Bíblia? Talvez na Bíblia não esteja escrito desta maneira. Talvez a tua interpretação não seja correta. Talvez a cobrança que aquele duro do mergulhando na palavra fez, não é assim. O pastor está viajando, meu. Para com isso. É assim que Deus disse? Para. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deixa o Espírito Santo de Deus controlar a tua mente. Deixa Ele controlar com a verdade, porque de mentira já basta o mundo que está se perdendo. De mentira já basta o mundo em que vivemos, que é corrompido por essa mentira que não tem fim. Vamos então buscar algo que nos direcione a ir à frente, a avançar, a romper com as barreiras da nossa limitação. Amém? Sempre que eu e você cremos nessa mentira, cremos em uma mentira, posso te dizer algo? Satanás toma o controle da situação. Toda vez que a sua vã imaginação abre uma frestinha da porta, ele entra com o pé no meio da porta, arrombando a porta e assume o controle de toda a sua história e assina o seu roteiro de imaginação. Portanto, cuidado com a mentira. Amém? Cuidado com a mentira. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10, versículo 9. Vamos sair da imaginação, vamos nos fortalecer em sabedoria. O tema da mensagem desta noite é a sabedoria de Deus. Eclesiastes capítulo 10, versículo 9, palavras de Salomão. Já no fim, já chegando ao final do segundo tempo da sua vida. Eclesiastes 10, versículo 9 diz: quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Põe a sua mão sobre a sua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Pai, e bendizemos ao teu santo nome nesta noite. Porque o Senhor é bom,
e eterna é a sua bondade, infinita a sua misericórdia. Por isso, nesse momento, Pai, onde, após exaltarmos ao Teu nome, adorarmos a Ti, nós seremos edificados por Tua palavra, Pai. É a mensagem desta noite que irá, Pai, trazer mudanças ao nosso coração. Portanto, em nome de Jesus, receba o nosso coração aberto, Pai, sem resistência, Senhor. Em nome de Jesus, que não haja resistência da nossa parte para receber essa semente que será lançada. Declaramos que o nosso coração é o solo fértil que o Senhor busca, Pai. Que o Senhor busca lançar a sua semente. Portanto, em nome de Jesus, vem sem demora sobre as nossas vidas, ó Pai. Tudo aquilo que se levanta contrário à Tua palavra, que seja neste momento paralisado, Pai. Em nome de Jesus, nós damos a liberdade necessária ao Espírito Santo da verdade, para nos fortalecer nesta noite, Pai, e nos conduzir a um momento de reflexão na Tua palavra, Pai. Em um momento onde nós vamos nos apoiar na Tua palavra, que é a verdade, Pai, a verdade que transforma, a verdade que cura, a verdade que liberta, Pai. Por isso, em nome de Jesus, toma o Teu lugar aqui nesta noite, Pai. Nós queremos, ó Deus, construir, nós queremos edificar sobre um firme fundamento, que é o Senhor Jesus, a rocha eterna da nossa salvação. Nós queremos assim então, ó Pai, iniciar, ó Pai, essa transformação na cura que o Senhor terá para as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Eclesiastes 10:9, o texto que nós lemos nesta noite. Eclesiastes, o livro está chegando ao seu fim. O livro, que tem 12 capítulos, está chegando ao término, ao seu final. E o discurso do pregador, o discurso de Salomão, começa a se encaminhar a uma conclusão. Ele começa então a direcionar o seu discurso para o fim. Ele começa a levar então a sua conversa, as suas palavras para um fim. Existe um sentido na vida, afinal? Se existe, qual é? Qual é então, até o capítulo 9, ele vem declarando, ele vem tentando tirar o peso, ele vem tentando desconstruir verdades na nossa vida, declarando que tudo não passa de vaidade. Tudo não passa de vaidade na vida do ser humano. Tudo aquilo que nós temos como certezas nas nossas vidas, Salomão vinha desconstruindo. Ironicamente, a única certeza que nós temos é a nossa morte. Essa é a única certeza que nós temos na nossa vida, que a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos morrendo. Nós já estamos nos aproximando do dia onde o Senhor irá nos recolher. Esta é a única certeza que nós temos. E durante o desenvolvimento das suas ideias, Salomão ia mostrando que tudo acontece da mesma forma, na mesma proporção, as mesmas oportunidades para os justos e para os injustos, para os crentes e para os descrentes, que se equiparam nas coisas cotidianas da vida, sejam elas tristes, sejam elas felizes, mas as mesmas oportunidades são dadas a cada um de nós. Cabe a mim, cabe a você tomarmos dessas oportunidades e fazermos a diferença, fazermos algo diferente. Nós precisamos mostrar que o sol nasce para todos, sem nenhum tipo de distinção. Amém? Ninguém nasce. Me deram uma bala aqui no começo da palavra, eu estou com ela de um lado para o outro. Se você puder agora, olha para o céu, dá uma disfarçada. Pronto, joguei no lixo. Limpei a mão na calça, sim, limpei. A esposa vai lavar depois? Sim, vai. Aleluia. Ainda bem que você não escutou, ainda bem. O capítulo 10 de Eclesiastes marca então uma transição em que Salomão, o pregador aqui desse texto, ele compara a sabedoria com a tolice. Sabedoria e tolice.
A tolice tenta andar de maneira paralela com a sabedoria, porém nunca consegue se aproximar, porque a tolice sempre tem as suas limitações. E eu queria trazer aqui 3 ensinamentos que falam acerca de vigilância para nós não sermos tolos. A primeira delas é Jesus Cristo, trazendo em Lucas 21:36. Se você puder, abra lá. Alertas que são direcionados para as nossas vidas. Jesus Cristo faz um, Paulo, o apóstolo, faz um, Pedro também. Eu vou trazer esses 3 direcionamentos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Na minha versão diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Eu vou ler também essa outra versão aqui. Vigiai, pois, o tempo todo. Não pare de vigiar. Orando sempre em oração. A oração te conduz à sabedoria de Deus. Por isso, você é meu convidado amanhã, às 7 horas da manhã. Mas, pastor, eu entro no trabalho às 7h30. Você é meu convidado para ficar 10 minutos comigo nessa manhã. Ah, mas, pastor, eu entro às 8. Maravilha, você é meu convidado a ficar até às 7h40. Mas, pastor, eu entro às 7h20. Então, fica comigo até 7h05. Mas vamos terminar como igreja esse jejum junto. Amém? Orando para que possamos escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Sabe que tem uma estatística que 10% da palavra de Deus ela é autoexplicativa. 10% da palavra de Deus você lê e compreende. Não tem como fazer qualquer tipo de interpretação que não seja a que o próprio texto já traz. Enquanto 90% vem de uma interpretação, de revelação que o Espírito conduz aos seus servos. Portanto, vigiai, Jesus falando, vigiai a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Paulo também fala aos Coríntios, 1 Coríntios 16, versículo 13, não precisa abrir, acompanha no telão, 1 Coríntios 16, versículo 13, o mesmo Espírito: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, sejam corajosos, fortes. E Pedro também fala na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim, 1 Pedro 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se a o quê? Oração, que nos liga a Deus, que nos traz a sabedoria de Deus. 1 Pedro 5, versículo 8 diz: sejam sóbrios e vigiem. Bem parecido com 4:7. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Alertas que Jesus, Paulo e Pedro traz para nós. E o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Ele quer falar acerca de pequenas coisas pequenas que aparentemente não têm nenhum tipo de importância, como as raposinhas que a Bíblia cita, coisas pequenas que não têm importância, que nós não damos importância, mas que podem estragar não somente o nosso dia, mas às vezes uma vida inteira.
pode trazer mudanças para uma vida inteira. E eu trouxe aqui a história de um homem, um teólogo alemão, pastor, por incrível que pareça, esse talvez seja o original, pastor alemão. O pastor e teólogo Dietrich Bonhoeffer, alemão que foi preso por conspirar contra nada mais, nada menos do que Hitler. Ele foi levado a ser enforcado a mando do próprio Hitler, e alguns dias antes da guerra acabar. E ele fez o quê? Ele chamou a atenção para a tolice que aos poucos foi se impregnando num povo que se achava intelectual, um povo que se achava extremamente sábio, que era o povo alemão, ao ponto de resultar essa tolice na gigantesca tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, onde o mal parece ter chegado ao apogeu da humanidade. Amém? Estão comigo ainda? Esse alemão, então, ele começa a confrontar a tolice que começa a entrar no meio de um povo. E o engraçado é que eu peguei um texto dele, que eu queria ler aqui nessa noite, que no início do seu cativeiro, quase a guerra começando em 43, ele escreve um texto intitulado Sobre a Tolice. Olha só o que ele fala. Eu, ao meu ver, não é palavra de Jesus que cura, que transforma, é a palavra de um homem, mas é uma palavra que é uma explicação talvez da mensagem desta noite. Talvez depois de ler nós podemos dar as mãos e encerrar esse culto, mas diz assim: a tolice é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade. Contra o mal se pode protestar, é possível desmascará-lo, pode-se, em caso de necessidade, impedi-lo com o uso da violência. O mal sempre já traz em si o germe da autodesagregação, pelo fato de deixar ao menos um mal-estar na pessoa. Olha só, contra a tolice não temos defesa. Nada se consegue com protestos, nem com violência. Argumentos contra o tolo não adiantam. Há fatos que contradizem o próprio preconceito, não se precisa dar crédito. E ele continua dizendo: em tais casos, o tolo até mesmo se torna crítico. E se esses fatos são incontornáveis, simplesmente se pode pô-los de lado como casos isolados sem significado. Parou por aqui? Não, ele continua. Diferentemente do malvado, o tolo está completamente satisfeito consigo mesmo, acreditando que não precisa mudar. Tolice, é tolo. Ele acha que não precisa mudar, ele está satisfeito consigo mesmo. Ele até mesmo se torna perigoso, pois facilmente se sente provocado e passa a agredir as pessoas com a sua tolice. Por isso, recomenda-se mais cautela em relação ao tolo do que ao mal. Você conhece algum tolo? Tenha cautela com ele. É isso que está sendo direcionado aqui. Nunca mais tentaremos persuadir o tolo com argumentos, pois é inútil e perigoso. Você conhece um tolo? Cuidado. Não tente persuadi-lo com argumentos, porque ele está envenenado na sua tolice. Ele está envenenado na sua forma de pensar, que para ele é a correta. E esse teólogo alemão, ele lutou contra um homem que era tido o salvador da pátria. Muitos acharam até que era o anticristo, que era o próprio Hitler. Esse homem, Hitler, ele fez uma grande tragédia de se abater sobre toda a humanidade ao ponto de levá-la a uma guerra e ao próprio holocausto. Então, talvez essa mensagem faça você identificar qual é a tolice que possa estar te visitando. Quais são as pequenas tolices que nós temos tolerado na igreja na qual nós fazemos parte? Quais são essas pequenas tolices
que nós imaginamos ser inofensivas, quando não tem o poder de destruir, mas nela mesmo existe a possibilidade concreta de abalar algumas bases em que nos firmamos ao longo dos tempos. Tolices que vêm para tentar abalar as bases. O inimigo, ele é o mesmo do jardim. Continua com as suas astutas ciladas, continua agindo para buscar roubar a glória de Deus. Ele não para, ele não cessa, ele só vai mudando os seus ataques. Amém? Ele só vai mudando os seus ataques. E Salomão fala sobre pedras removidas, fala sobre o desprezo da sabedoria. O tolo despreza a sabedoria. O tolo despreza a sabedoria de Deus, porque é tolo. Tolo. E ele ainda racha a lenha, diz Salomão. Racha a lenha, ou seja, remove os fundamentos. Remove a base que tinha para retirá-lo de toda tolice, permanecendo então nela. E aquele que racha a lenha é aquele que vai atrás de mais atitudes tolas, é aquele que vai atrás de procurar feridas que nunca serão saradas. Você já viu, eu me lembro a época que eu ia nas sessões de quimioterapia da minha mãe no HC. Nós temos enfermeiros que trabalham lá, não sei se você já foi, mas frequentemente eu me encontrava com pessoas que tinham feridas abertas há meses, há anos, e não fechavam. E como aquilo mexia comigo. E era Deus me falando, isso é uma ferida que não fecha. Isso é como a atitude do tolo. O tolo busca cada dia mais envolver-se em feridas que não se fecham. Feridas que nunca serão saradas. E Salomão usa o capítulo 10 como forma de acusação para toda tolice gerada ali em meio ao povo, toda tolice gerada em meio à igreja. Por menor que seja, ameaça o caminho da sabedoria, pois a tolice acredita andar num caminho paralelo à sabedoria. Como o próprio nome diz, tolice. É tolice. Amém? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala, não dorme, não perde essa. Eclesiastes 10, o início desse capítulo, no versículo 2, você vai ver conforme Salomão vai apontando para a tolice. Ele já estava num tempo de amargura, ele já estava azedo. Estava pior que um amigo meu lá da Bahia, o apelido dele era Giló, Gabriel. O bicho era azedo. Conheceu o Giló já? Meu amigo da Bahia. Hoje ele está, graças a Deus, convertido. Graças a Deus, mas o bicho era Giló, era o apelido dele, imagina. Eclesiastes 10, versículo 2 diz, o coração do sábio, está aí? 2, o coração do sábio se inclina para o lado direito, fala da bondade divina, se inclina para o lado direito, mas do estulto, daquele que tem estultícia, daquele que é tolo, ele se conduz, o seu coração é conduzido para a esquerda, para a condenação, para o mal. Versículo 3, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, porque é tolo. E assim, a todos mostra que é estulto, que é tolo, que é envolvido em tolice. Versículo 4, levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Salomão está dizendo que o sábio é conduzido para o lado direito, o coração dele é conduzido para o bem, enquanto que o tolo é conduzido para o mal, é conduzido para o lado da punição, o lado esquerdo.
Olha como Salomão começa a condenar essa tolice, começa a condenar aquilo que vem para tentar fazer sombra para a sabedoria. O versículo 9, você está comigo aí? De Eclesiastes 10, o versículo 9 diz: quem arranca pedras será maltratado por elas. Provavelmente Salomão falando para algo que envolvesse brigas, envolvesse desavenças. Quem arranca pedra será maltratado por ela, e o que racha lenha é exposto ao perigo. Quem arranca pedras? Eu queria que você fizesse um paralelo, para você ver como o próprio Salomão, em sua sabedoria, ele viajava. Olha só o que fala Eclesiastes 3, o texto que eu acho que todos conhecem, acerca do tempo perfeito de Deus, um Deus sábio. Eclesiastes 3, no versículo 5. Ele diz que existe um tempo perfeito para espalhar pedras, e um tempo para ajuntar pedras também. Um tempo de abraçar e um tempo de afastar de abraçar. Olha só, um tempo perfeito para espalhar pedra. Ele fala acerca de um tempo perfeito para acumularmos relacionamentos. A igreja é um bom lugar que você pode encontrar relacionamentos, onde você pode gerar relacionamentos, onde você pode ver frutos. Domingo, que é o culto onde nós vemos testemunhos, pelo menos deveríamos, né? Tem pessoas que têm vergonha. Você tem um testemunho para contar? Domingo, então, você vai contar à noite, ok? A Débora tem algum... A Débora não está aí, né? Débora, tem testemunho domingo? Ó. Que Daniel? Daniel da igreja? Da igreja? Só quem... Da igreja? Deus, Pai. Ai, Deus. Ai, Jesus amado. Tolice. Mas eu quero falar um parênteses de uma tolice. Eu estava um dia procurando um membro do Ministério do Teatro. Eu entrei na reunião do teatro e eu disse: olá pessoal, a que horas que a reunião vai terminar? Do teatro? Tolice, eu sei, pode falar, tolice, mas fala para quem falou isso. Amém? Tolice. Momentos de tolice, não é que a pessoa seja tola, entenda bem. Ele está aqui na igreja, de repente ele não volta mais, aí já viu. Ainda bem que está curado. E é da Bahia, né? Da Bahia é tudo mais sossegado, né? Coração mais aberto, né? Não se perder tempo com... Isso é tolice, briga, desavença. Ah, pra lá. Mas ele continua, Salomão ele continua desenvolvendo, ele continua dizendo acerca de relacionamentos. Lançando fora relacionamentos, você pode se ferir. Você pode se ferir lançando fora, abrindo mão. E ele continua dizendo no versículo 10, batendo na tolice, ele diz: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com um bom êxito. Ele continua dizendo, chamando a atenção para as pessoas que se apoiam no seu próprio conhecimento. Pessoas que abrem mão, como ele diz no versículo 9, racha a lenha, lança fora os fundamentos. Pessoas que abrem mão da sabedoria de Deus. Está cheio dessas pessoas. Está cheio de pessoas que abrem mão. E ele continua dizendo como o ferro que não está afiado é a sabedoria daquele que acumulou conhecimento, mas que não se preocupou em colocá-la em prática.
não se preocupou em revestir-se, em desenvolver esse conhecimento. É como o ferro que não é afiado. Quem já tentou cortar um tronco de árvore com um ferro cego? Arrebenta a mão, mas não faz nada. Abre mão da sabedoria de Deus. E a Bíblia inteira, ela é recheada de fundamentos que nos levam a compreender a sabedoria de Deus. Jeremias, o profeta chorão, no capítulo 51 do seu livro, no versículo 15, diz: Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Então entenda, a sabedoria de Deus nos direciona. A sabedoria de Deus nos dá um caminho a seguir. A sabedoria de Deus tira da nossa frente toda indecisão. A sabedoria de Deus nos dá entendimento, mesmo quando nós achamos que a causa é boa. Como assim? Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você vai entender o que o Espírito direciona a Paulo. Aparentemente algo bom, mas o Espírito Santo de Deus o impediu. Atos 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6. O apóstolo Paulo e os seus companheiros estavam em uma viagem, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Não é algo bom? Pregar a palavra. Paulo e seus companheiros estavam indo pregar a palavra, mas Deus havia direcionado eles. Sabe quando você vai na frente do centro de Umbanda e quer fazer ato profético? Depois passa a semana inteira apanhando, sem nem saber o porquê. Deus não te mandou ir num lugar desse. Deus não te mandou ir mexer com a fé das pessoas. Deus não mandou você. Deus não te deu direção. Não deu uma de maluco. Não deu uma de louco. Tá bom, vai. Isso é um exagero, isso é um extremo. Mas Deus me mandou. Eu estou limpo há 1 mês. Deus me mandou. Aí no local onde eu usava os produtos para falar da palavra de Deus. Aí eu estou liberado, não estou? Tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele não precisa colocar a tua vida à prova. Ele não precisa deixar você correr riscos que você não tem forças para suportar, riscos na qual você não conseguirá passar, para que o nome dele seja exaltado. Ele vai levantar outro que tenha capacidade para isso. Mas a pessoa vai se perder. A pessoa, ela pode morrer. Fica tranquilo que Deus não precisa que você morra no lugar daquela pessoa. Deus pode levantar alguém. Deus, em sua sabedoria, direciona alguém no tempo certo. Amém? E aí ele continua o texto. Salomão, no nosso texto base, Eclesiastes 10, no versículo 11. Olha só as comparações desse homem. Olha só o que ele está trazendo aqui no versículo 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Sabe o que ele está dizendo aqui? Em Jerusalém, naquela época, haviam homens que eram encantadores de serpentes. Não eram bruxos, não eram feiticeiros, eles eram apenas artistas populares que levavam uma diversão para o povo que ali frequentava, para divertir o povo ali na rua, e eles usavam técnicas de encantamento sobre aquelas serpentes,
para domar aquelas serpentes. E ele diz: de nada adianta exibir as habilidades, vocês que são artistas populares, artistas de rua, de nada vale vocês exibirem a habilidade de vocês e serem mordidos pelas cobras. Não vale nada. O que ele estava querendo fazer de analogia aqui neste versículo, no versículo 11, ele quer dizer que de nada adianta você ter uma sabedoria que não serve para instruir, que não serve para prevenir, que não serve para planejar, que não serve para construir e principalmente que não serve para defender dos perigos da vida. De que vale você ter essa sabedoria se não vale para isso? Para que vale? Sabedoria humana. E a partir do versículo 12, Salomão começa então a novamente criticar a tolice, mas agora ele entra com mais veemência. Ele diz ali nas palavras do sábio a favor, ou seja, a graça. Ele vem nas palavras do sábio a favor, mas ao tolo os seus lábios o devoram. O que ele quer dizer? Ele está associando com algo que Paulo fala aos Efésios. Vá lá comigo, Efésios capítulo 4, versículo 29. A palavra de Deus sendo ligada. Salomão aqui, numa visão neotestamentária, falando algo que Paulo diz aos Efésios anos à frente. Efésios 4, versículo 29. Acompanha no telão comigo, se você ainda não achou. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não edifica, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O sábio, em suas palavras, transmite graça, porque as suas palavras, elas são conduzidas para levar o povo à edificação. Você é sábio se a palavra do Senhor estiver nos seus lábios. Você se torna alguém sábio. No nosso texto-chave, Eclesiastes 10, no versículo 13, ele diz: no início, as suas palavras são mera tolice, mas no final, agora ele começa a bater nos tolos, hein? Mais forte ainda. No início, as suas palavras são mera tolice, mas conforme o tolo vai se empolgando, conforme o tolo vai se envolvendo em sua tolice, diz que ao final, a sua tolice é loucura perversa. Ele continua reprovando então as palavras do tolo. Ele continua castigando a tolice em meio ao povo. E conforme a experiência de vida nos ensina, geralmente o tolo, ele multiplica as palavras. Ou seja, ele age como quando os gentios oravam, criticados por Jesus, que disse que eles pensavam ali que pelo seu muito falar, eles seriam ouvidos por Deus. Pelo seu muito falar, eles conseguiriam então alcançar aquilo que eles buscavam. Tolice. Tolice, não somente na oração, mas o tolo, ele se mete a falar daquilo que ele não domina. O tolo, ele se mete a falar daquilo que ele não tem conhecimento. O tolo, a cada vez mais, ele se complica. Por não querer abrir lugar, por não querer dar liberdade para a sabedoria de Deus o conduzir. Pulo para o versículo 18. Versículo 18 do nosso texto em Eclesiastes 10 diz: por causa da preguiça, pela muita preguiça, desaba o teto, e pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Ou em outra versão, por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, as mãos frouxas, a casa tem goteiras. Olha só que curioso, para você que já leu o livro de Eclesiastes, a preguiça aqui, ela é criticada, em contraste a todo o livro.
Em contraste ao próprio livro de Eclesiastes, onde ele criticava tudo dizendo que era vaidade. Até mesmo o trabalhar era vaidade. Aqui ele vem e critica a preguiça. Ele continua dizendo no versículo 19: para rir se fazem banquetes, ou o festim faz para rir, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde, ou o dinheiro atende a tudo. Olha só que curioso. Ele vem aqui dizendo algo que está ligado 3 capítulos anteriores. Se você puder, volta para mim, Eclesiastes 7, versículo 12. Esse versículo 19, ele tem que ser lido em conjunto com esse outro versículo de Eclesiastes 7, 12. No versículo 19 de Eclesiastes 10, ele diz que o dinheiro atende a tudo. Mas Eclesiastes 7,12, o dinheiro atende tudo? Tudo bem, mas vem comigo. A sabedoria oferece proteção. Como faz o dinheiro? Até aí está ligado. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. E você ainda clama por dinheiro? Você ainda clama por recursos? Clama pela sabedoria. Clama pela sabedoria de Deus, que te protege, como você acha que o dinheiro te protege, mas te traz muito mais proveito. E o versículo 20, já para entrar na conclusão, a conclusão deste sábio, ele diz: nem em pensamento, olha só, para arrebentar de vez, para cair a nocaute o tolo, nem em pensamento insulte o rei, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. É daí que você já ouviu aquele ditado: as palavras o vento leva. Cuidado com as palavras. As palavras podem representar quem o tolo é. As palavras podem representar a sua tolice. Para que você entenda o que Salomão estava dizendo aqui, naquela época, nas cidades, nas vilas, as casas eram pegadas umas nas outras. Imagina você, uma casa germinada, a parede é grossa diante daquilo que era naquela época, para você ter uma ideia. Então, o que ele estava dizendo ali? Nessa época, geralmente havia pátios internos, ou até mesmo praças, onde tudo era interligado. Então, se alguém falasse qualquer coisa a respeito do rei, todos poderiam ouvir. Se alguém falasse algo ali dentro do seu quarto, poderia ser escutado por toda a vizinhança. Já pensou? O tolo, ainda que ele esteja querendo passar por sábio, Salomão traz aqui uma direção: é aconselhável. É aconselhável que cada um guarde os seus pensamentos para si. Se eu for trazer para os dias de hoje, está com dificuldade, está com pensamentos contrários, não vou com a cara do Alexandre. Alexandre, posso falar com você? Eu tenho algo que está gritando no meu coração, Alexandre. Eu quero falar mal de você. Eu acho que ninguém conhece mais os teus podres do que você mesmo, não é verdade? Ninguém conhece mais os teus defeitos. Não que ele tenha podre, amém? Mas ninguém conhece mais os defeitos do Alexandre do que o próprio Alexandre. Eu me lembro no começo do ano agora, eu acho, o final do ano passado, veio uma pessoa desesperada. Pastor,
Seja forte. Eu falei, meu pai. Falei, o que aconteceu? Seja forte. Eu olhei, no final de um culto, a minha esposa estava do lado. Eu falei, graças a Deus, Deus não levou ela. Eu olhei a minha filha correndo no salão. Eu falei, tá tranquilo, forte eu já sou. Vamos lá. Falaram mal de você. Eu falei, sério, tio? Não, mas não foi o tio que me contou. Eu falei, sério? Pensa numa coisa, gente. Aquele que um dia escolheu fazer o bem. Estamos falando de Jesus Cristo. Aquele que um dia decidiu ser marcado por ser o libertador da terra. Aquele que decidiu ser conhecido por ser o sacrifício perfeito. Fala muito sobre ingratidão. A parábola dos leprosos mostra, meu querido, minha querida, você quer ser líder? Esteja preparado para que falem mal de você. A partir do momento que você decidiu, eu quero levar o bem a uma pessoa, eu quero ajudar uma pessoa a ir por um caminho diferente do que aquele de maldição, do que aquele de morte que essa pessoa está sendo conduzida, ou até mesmo ela mesma, por sua tolice, está indo. Você escolheu, Gabriel, levar o bem para a pessoa, prepare-se, vão falar mal de você. Prepare-se. Fernandão, vão falar mal de você. Coisinha linda do cabelo azul. Prepare-se, vão falar mal de você. Se você decidir fazer o bem, vão falar mal de você. Ou não seja líder. Ou não seja alguém que quer conduzir alguém para um caminho de salvação. Para concluir, eu preciso concluir com palavras transformadoras que o apóstolo Paulo direciona aos filipenses. Capítulo 4, versículo 8. Paulo, conhecedor de tudo isso que foi ministrado nesta noite, ele traz aqui, finalmente, também ali nessa versão começa com finalmente. Finalmente, irmãos da igreja Bola de Neve, Ribeirão Preto. Finalmente, tudo o que for verdadeiro, tudo o que é respeitável, ou em algumas versões, o que é nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, irmãos da igreja Bola de Neve, pensem nessas coisas. A lição que nós temos que tirar nessa noite, a reflexão daquilo que é moralmente aprovado para a minha vida, para a tua vida, é o que nós devemos guardar. Se desejamos ter mentes disciplinadas, assim nós encontraremos um caminho de vida diário, e nesse caminho nós vamos experimentar diariamente a realidade da presença de Deus. Nós vamos experimentar diariamente a presença daquele que procede a paz, daquele que traz a paz que excede a todo entendimento, a paz que envolve coração e envolve mente, e faz com que você abandone toda tolice e mergulhe na sabedoria que vem de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos, logo o coração e a mente se veem divididos e estrangulados pela ansiedade que falamos logo no começo. Paulo diz então, tudo o que é respeitável, tudo que é nobre e tudo que é justo, tudo que é correto, ou seja, digno de respeito e reto, é isso que nós devemos nos apoiar.
É nisso que nós devemos pensar. Não quer dizer que você precisa enfiar sua cabeça na areia, enfiar sua cabeça em um buraco, mas sim não dar atenção a coisas desonrosas, não dar atenção a aquilo que não vem para trazer benefícios para a sua vida, ou ainda, muito menos aquilo que vem para controlar a tua mente com tolices, pensamentos tolos. E ele diz, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, ou seja, encha a tua mente com pensamentos que edifiquem, que não estejam amparados no mundo depravado que nós vivemos. E ele termina dizendo, tudo o que for excelente, que haja virtude, e digno de louvor. Se é digno de louvor, tenha certeza, é algo que você vai recomendar aos outros. Porque se for algo depravado, se for algo que não é digno de louvor, tenha certeza que você vai ter dificuldades de apresentar a todos. Normalmente, existem pessoas que vêm sempre querer trazer discórdia sobre a palavra de Deus. Isso é certo, isso é errado, isso é ofensivo, isso não é. É digno de louvor? Leve então para as pessoas. Essa é a forma que você se expressou para aquela outra pessoa e gerou discórdia. Não, mas isso não tem problema. Então tá, direcione-se a um policial. Você falaria com esse policial dessa forma? Imagina, sou louco? Então não é digno de louvor. Você se direcionaria com essas palavras charmosas aos seus pais, aos seus avós, não sei, a pessoas que você tem um carinho? Isso é digno de louvor? Então Paulo diz, saia. Por isso, tenha consciência que os pensamentos eles são reais, os pensamentos eles são poderosos e podem te conduzir a uma vida de tolice, a uma vida limitada, mesmo que os pensamentos não possam ser vistos, mesmo que os pensamentos não possam ser pesados nem medidos, eles podem te direcionar para um abismo. 2 Coríntios 10:5 diz, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, que é o nosso firme fundamento. Olha só o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios. Ele está querendo dizer, meus amados, semeie um pensamento, semeie um pensamento e colha então uma ação. Quer mais? Semeie uma ação e colha um hábito para a tua vida. Quer mais? Semeie um hábito e colha então caráter. Quer ir além? Semeie caráter e colha então destino para a tua vida. Colha destino, colha o além para a tua vida, uma profundidade, sabedoria que vem do alto. Clame isso, glorifica a Deus por isso, em nome de Jesus. Os pensamentos corretos, eles nascem de uma meditação diária na palavra de Deus. Portanto, se eu medito diariamente na palavra de Deus, eu bendigo ao Senhor o tempo todo. E para concluir, o salmista diz, Salmo 115, no versículo 18, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora para sempre, louvai ao Senhor, amém? Exalte a Ele, glorifica a Ele, fique de pé no seu lugar. Nós bendiremos ao Senhor, nada impedirá, pois nós vamos ao encontro da sabedoria que vem do alto, largamos então toda tolice é abandonada. E então eu entro em uma outra atmosfera, uma atmosfera onde eu compreendo, porque eu entendi qual é o meu destino.
Eu entendi para onde eu vou. Então, o processo para aquele que sabe para onde vai nunca é doloroso. Só é doloroso o processo para aquele que ainda não sabe para onde vai. Para aquele que tem dificuldade em compreender para onde está indo. Por isso o processo se torna doloroso, dificultoso. E a tolice me faz então falar mal de tudo, falar mal de todos, falar mal do local onde eu trabalho, falar mal do local onde eu consegui ser liberto das drogas, do local onde eu consegui restaurar o meu relacionamento. Tolice. A tolice me conduz a atitudes como essa, mas a sabedoria de Deus me conduz à vida eterna. A sabedoria de Deus me conduz à vida eterna. Por isso, em nome de Jesus, eu queria terminar esse culto com você refletindo acerca desse tema, com você pensando sobre tolice e sabedoria, tolice versus sabedoria de Deus. Se há alguma tolice na tua vida, abandone-a nessa noite. Vá ao encontro da sabedoria de Deus. Nesse momento, feche os seus olhos. Não se importe com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, apenas com quem está acima de você. E se você tem uma aliança, aquele que está dentro de você. Abra o seu coração e adore-o. Adore-o de todo o coração, de todo entendimento, em nome de Jesus.